pessoal, eu me chamo Tamires Barbosa, sou da turma 1 de Lógica de Programação e hoje estamos aqui para resolver mais uma lista, a lista 12 de repetição contada. Então bora lá ler comigo, como vocês sabem, é sempre importante a gente ler o enunciado com atenção para saber o que fazer na questão. Então, faça um programa que lê 10 números digitados pelo usuário e informar quais desses números são primos e quais não são. Nesse programa, você precisa de uma repetição para contar os 10 números que serão digitados, mas vai precisar de uma outra repetição para calcular se o número é primo ou não. Então, nesse problema, você precisa de 2 repetições. Contudo, essa repetição para ser descoberta do primo deve estar dentro da repetição dos 10 números. Então, assim como o if, você pode colocar uma repetição dentro de outra repetição. E no caso desse problema, a gente vai precisar. E vocês vão entender por quê. Vamos lá, pessoal. A gente não pode fazer como nos outros, que é criar uma variável fora do laço e o laço executar sozinho. Nesse caso aqui, se a gente observar, tem 10 interações com o usuário. Então, a gente sabe que vai precisar com que essa interação, essa caixa de diálogo, esteja contida dentro do for. Então, a gente vai começar com o for. O for, a gente vai ter dentro da condição dela, que é dentro do parêntese, a gente vai ter um valor inicial que a gente se dá através de uma variável. Nesse caso aqui, eu vou colocar j e eu vou dar o valor de 0 a ela. E logo depois a gente vai ter o nosso valor final. A gente vai fazer essas declarações para que o for possa funcionar direitinho. No nosso caso, a gente quer 10, não é? Então, a gente coloca j tem que ser menor do que 0. Por quê? Qual é o número menor que 0? 9. Nesse caso aqui, inteiro. O 9. E se a gente começar em 0, então a gente vai ter 0, 1, 2, enfim. Quando chegar no 9, a gente já vai ter feito as 10 repetições. E logo depois a gente vai ter como é o comportamento dentro de cada laço de repetição desse, de cada loop. Então, você vai ter aí de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. No nosso caso, que a gente viu na questão, é de 1 em 1. Então, a gente bota aí i mais mais. E aí abre e fecha chaves. E aí vai fazer o que o nosso programa pede. Que aí ele pede para receber uma variável. A gente coloca num, que geralmente a gente dá nomes que tem a ver com a variável que a gente vai trabalhar, para ficar mais fácil para a gente. Então, eu criei a variável chamada num, para eu entender, que é um número. E ele tem que ser inteiro. Então, passe int e logo em seguida aí a caixa de diálogo, que é o prompt. E aí eu peço, informe o número. Então, como é que a gente vai fazer a testagem desse número primo? A gente pode fazer ela através do controle de uma variável booleana. Como vai ser? A gente vai criar uma variável que ela vai ter um valor como falso. E a gente vai entrar dentro de uma contagem e uma condição que, se caso a divisão desse número for 0, a gente vai ter que o valor dela vai mudar e ela vai passar a ser true. E assim a gente vai definindo se o valor é primo ou se ele não é primo. Então, vamos lá, criar uma variável chamada primo, que eu vou dar o valor de falso para ela. E agora a gente vai criar um for para testagem, Como vai ser esse for? Não faz sentido a gente criar, a variável, vou colocar aí, não faz sentido que a gente crie a variável e ela comece em 1. Por quê? Porque todo número é divisível por 1. Então, ele vai passar a ser true e não vai dar certo. Porém, nem todo número primo é divisível por 2, Somente o 2, que no caso todo número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não faz sentido a gente começar com 1 e sim com 2. O valor final do nosso número, ele não pode ser maior do que ele. Então, a gente tem que, o i, ele tem que ser menor do que num. E o comportamento dele vai ser somando de 1 em 1, para que a gente possa ter essa contagem. É o nosso for. E agora, como é que a gente vai fazer esse teste?
Para que um número ele seja considerado primo ou não, a gente tem que fazer um teste de Q1. Quando o resto da divisão, né? Aqui, porcentagem, que é o símbolo do resto. Divisão por i, ela for igual a zero, ou seja, for exata, a gente vai ter uma troca do valor da nossa variável booleana. Então, é por isso que a gente colocou ela, porque ela vai passar a ser true. Porque, como eu disse, se o número primo ele é divisível por ele mesmo e por 1, então ele não tem outros divisores. E se o número não é primo, ele tem outros divisores. E esse if, esse se acontecer determinada coisa, a gente tem que a divisão é inteira. Então, nesse caso, a gente tem que a nossa variável, ela não é primo, porque ela tem mais de 2 divisores, né? Que é 1 e ele mesmo. Então, a gente já fez essa testagem aqui. E agora a gente vai colocar o if, para que a gente possa alertar, né? Opa, dentro do nosso outro for. Outra condição que a gente tem que fazer é que o 1, no nosso caso aqui, ele vai ficar como se fosse primo, porque a gente deu o valor ali inicial como false. E o false, ele nos resulta como primo. Então, para que a gente crie essa condição, né, a essa exceção, a gente tem que, se num for igual a 1, a gente vai abrir um alert de não. E logo em seguida a gente faz a quebra de linha. A nossa próxima condição, então a gente vai usar um else if, para que ele não fique testando várias vezes, né, uma mesma coisa. Então, logo em seguida do if, a gente coloca um else if, para que ele possa estar testando uma coisa por vez. E a nossa condição vai ser que, se primo ele for igual a false, a gente vai alertar que é primo. E logo em seguida vai ter a quebra de linha. A nossa outra condição, né? Como não resta outra condição, então a gente coloca o else. Okay? Se não for um, não for outro, então é esse o caso e eu quero que aconteça isso. Então a gente vem aqui, alert, e coloca não, que não é primo. E aí o mesmo esqueminha das outras questões, ou das outras condições, é a quebra de linha. E é isso, agora a gente vai testar se tá tudo ok mesmo. Então, pessoal, deu certo, né? Nosso teste. Demorou um pouquinho pra dar certo, o Lop tá com esse problema aqui de carregar e não aparecer nada aqui. E aí você tem que ficar carregando até dar certo. Então, aqui tem as nossas entradas, né? As nossas 10 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui e aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até a próxima.